três concordarem a respeito de qualquer coisa na terra, isso nos seria dado nos céus. Então nós repreendemos esse demônio do medo, essa perturbação, essa agitação nervosa. Nós ordenamos a Satanás a deixar a nossa irmã, pois ela está debaixo do sangue de Jesus Cristo, e essa perturbação nunca mais voltará, nunca mais a incomodará, pois nós repreendemos o poder das trevas em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Pai, também oramos pela irmã Ana, que pede por Jane. Ela está grávida, Senhor, está internada com problema de eclâmpsia. Senhor, só Tu para controlar a pressão dessa mulher, só Tu para dar a ela uma gravidez sem risco, para que sua criança venha ao mundo perfeita pelo poder da palavra de Deus. Oramos pelo Neemias, Pai, para que ele seja abençoado e curado pelo poder do nome de Jesus Cristo. E também oramos pela irmã Aldaísa, que a Tua mão de misericórdia seja sobre ela, porque ela depende de Ti, Senhor. Ela vive pela fé todos os dias, confiando que a mão de Deus é sobre ela, para livrá-la de todo o poder das trevas. E Senhor, abençoa-nos com mais da luz da palavra, mais da revelação de Tua palavra, que saiamos daqui amando mais a Jesus, saiamos daqui com mais desejo de ser crente, ó Pai, de mais desejo de orar e de viver próximo do altar, porque por toda parte os sinais estão evidentes de que a hora é tardia. Terremotos, guerras, vulcões e epidemias e pragas e corrupção e imoralidade por toda parte. A apostasia está por toda parte, e só há luz na casa, na igreja do Deus vivo, Pai. Por isso, nesta noite, derrame mais desse Espírito maravilhoso, enquanto lemos, enquanto meditamos, enquanto ouvimos a Tua palavra, no nome de Jesus.
Graças ao nosso Deus. Muito bem, amados, o nosso texto está em São João. Eu creio que é São João, capítulo 1. Que Deus continue abençoando cada coração. É muito bom congregar. A Bíblia fala que à medida que nós estamos vendo que aquela grande hora se aproxima, mais a gente precisa se esforçar para congregar. Então eu sei que muitas pessoas às vezes ficam impossibilitadas por conta da chuva, mas nós vamos orar por elas, nós vamos ser abençoados, elas serão abençoadas. Porque quando um membro é abençoado, todos são abençoados. Quando um chora, todos choram. Amém? Quando é um curado, todos são curados. Então que Deus possa abençoar cada irmão e que Deus continue abrindo nosso entendimento cada vez mais, porque à medida que nosso entendimento vai sendo aberto, mais da vida de Deus vai entrando para dentro de nós. O cristianismo não pode ser vivido por força humana, por capacidade humana. Nós não conseguiríamos jamais chegar a termos essa vida pelas obras humanas. A maneira que Deus usou isso, ou que Deus planejou para que a vida entrasse em nós, é através da revelação da palavra. Sob esta pedra edificarei a minha igreja. Então a igreja de todos esses 6.000 anos, começando lá por Abel, ela vem sendo edificada através da revelação da palavra. Por isso que Adão, ou melhor, quando Abel viu seus pais cobertos com uma túnica de pele de animais, e ele viu aquela cobertura sobre seus pais, Deus lhe deu a revelação que o inocente tinha morto, ou tinha sido morto, para que seus pais pudessem ser redimidos. Porque para que seus pais estivessem cobertos com uma túnica, é certo que um animal morreu. E a vida foi tirada para que seus pais pudessem ser perdoados e redimidos. Então ele captou a revelação, e quando ele quis adorar a Deus, ele e Caim fizeram seus altares bem na frente dos portais da eternidade, onde estava a árvore da vida, porque ambos queriam voltar para a eternidade. Abel e Caim sabiam que seus pais tinham caído da eternidade e queriam voltar para lá. Então fizeram 2 altares. O Deus é o mesmo, mas os altares não eram o mesmo. E Abel recebeu a revelação do que oferecer e como oferecer. Porém, Caim não podia captar o mistério. Ele era a semente da serpente. A semente da serpente nunca captará o mistério da palavra. Jesus disse a classe religiosa dos seus dias, tanto é que ele o chamou de raça de víboras. Víboras são serpentes, isso remonta a Gênesis. Então, Jesus disse àquela classe religiosa que conseguiam viver uma vida correta, guardando a lei. Então eles conseguiam viver uma vida religiosa, mas não podiam captar o mistério da palavra feita carne. Esse é o grande ponto, eu quero falar sobre isso nessa noite. Toda vez que o eleito capta o mistério da palavra feita carne, ele é atingido em sua alma, é como que a luz brilhando sobre a semente. Veja, lá em Gênesis, as sementes já estavam sobre a terra. Quando Deus afastou a água e o sol brilhou, a vida que estava na semente veio para fora. Você já vem ao mundo com uma semente em seu coração. Quando todas as trevas são dissipadas e a luz reflete sobre a semente, é quando a vida vem para fora. Amém? E, infelizmente, não é assim que a classe religiosa entende, mas é assim que Deus estabeleceu em sua palavra. Sob esta pedra edificaria a minha igreja. Estou dizendo isso porque temos meditado nas 10 virgens e descobrimos pela mensagem que a Virgem Prudente e a Virgem Nécia, ambas passaram pelo batismo em nome de Jesus, ambas foram santificadas, porque a classificação de virgens é porque elas eram puras, elas eram santificadas, elas eram separadas. Sim, e a diferença entre as duas é que uma captou o mistério para o dia que estava vivendo e a outra não. Então, se tudo que Deus requer é uma vida pura, não pense que eu estou contra isso. Isso é necessário, porque sem santificação ninguém verá Deus. Mas nós temos que subir a esse nível de captar a palavra para o nosso dia. E não se preocupe, o eleito vem ao mundo, predestinado por Deus, quando há uma mensagem aqui. Ele não vem fora desse tempo. Ele desce ao mundo pela presciência de Deus, e quando ele chega aqui, há uma mensagem percorrendo a terra. E quando ele ouve a mensagem, seu coração capta o mistério, e a semente que está ali dentro vem para fora. Amém? Isso é a Bíblia.
Isso não tem como ser diferente. Por isso foram 7 mensageiros, cada mensageiro desse era Jesus Cristo em carne humana, cada um deles captou o mistério para o seu dia. Toda vez que a igreja se metia em trevas, eles então eram levantados, eles eram 7 olhos, porque viam mais longe e viam primeiro, por isso eles eram líderes. Se não vê primeiro e vê mais longe, não é um líder. Eles foram 7 olhos, porque viram mais longe e viram primeiro. E quando a igreja se meteu em trevas, eles estavam ali para guiar a igreja em meio às trevas. Por isso eram 7 estrelas. Estavam nas mãos de Jesus em Apocalipse capítulo 1, acho que é o verso 17. Também eram comparados a 7 pontas, porque eles faziam a defesa do evangelho, sempre que estavam na terra pregando o evangelho, se opondo contra o poder das trevas. Então é assim que funciona. Muito bem. Então, toda vez que o eleito, ele é exposto à palavra feita carne, é quando esse poder atinge sua alma para manifestar a semente que está em seu coração. Não se trata de que uma pessoa ficou muito empolgada e o pregador disse assim: ó Deus, escreve esse nome no livro da vida do Cordeiro nessa noite. Não existe tal coisa. O eleito, ele já vem ao mundo predestinado. E quando ele chega aqui, o sol já está brilhando. E o sol é a mensagem para aquele dia. E quando ele chega aqui, ele é predestinado, ele é chamado, ele é eleito, ele é predestinado para captar esse mistério. Então nós vamos meditar um pouquinho em São João 6, São João capítulo 1 e em algumas outras escrituras. Vamos nos pôr de pé, então, Duda, somente crer. Vamos meditar na palavra. Primeiramente, vamos ler São João capítulo 1. São João capítulo 1, nós não vamos ler, mas só para firmar como uma base. São João 1, do 1 ao verso 14, está se referindo ao Logos, aquela luz lá de Gênesis, quando Deus disse haja luz, aquilo era o Logos, que era esse mesmo pilar de fogo que temos na cabeça do profeta. Essa luz era o Logos. E o Logos, no grego, é chamado de verbo. Poderia ser assim: no princípio era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Não pode ler isso, está em São João 1. Deus disse haja luz, e aquele foi a primeira parte visível do Deus invisível. Então aquilo ali em Gênesis era a imagem de um homem. Por isso que a Bíblia fala: façamos o homem na nossa imagem e semelhança. Aquilo era a imagem de um homem. Os nossos olhos não conseguem ver isso. Mas Ezequiel, quando viu esse mesmo pilar de fogo, ele viu o corpo de um homem nesse pilar de fogo. Logo nós vamos ler. Então esse Logos, o verbo, ele é toda a Bíblia. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então toda essa Bíblia que temos em nossas mãos, num passado de milhões e milhões de anos atrás, ela estava toda na mente de Deus, como ela está aqui. A Bíblia não é uma história que foi acontecendo e alguém anotou aquela história e virou Bíblia. Nunca foi assim. Nunca. Isso tudo estava na mente de Deus, e à medida que ele foi expressando, tudo isso foi se materializando. Porque na vida das pessoas e nos símbolos está o mistério do plano da redenção. Então ninguém podia viver uma vida como Ruth viveu e Boaz, e calcular tão bem calculado os passos que eles iam dar, para depois daquilo virar a Bíblia. Não, Deus estava com sua mão guiando passo a passo. Mesmo o dia, quando Ló foi embriagado por suas filhas, e elas deitaram com ele, e desse ajuntamento veio esse menino chamado Moabe, nós não podemos entender isso, mas a mão de Deus estava por trás disso. Porque Deus iria representar nesse menino uma nação gentia, e dentro dessa nação gentia
ele tiraria uma esposa para o seu povo. Isso é muito grande. Dentro desse homem chamado Boaz, filho de Raabe, nesse homem haveria uma representação de Jesus Cristo. Lá havia os homens que estavam colhendo a lavoura, e havia um chefe dos segadores, representando o 7º anjo. Lá chega uma moabita, uma estrangeira, e na Bíblia os estrangeiros, eles iam colhendo os cantos da lavoura, que não eram colhidos pelos naturais. De propósito eles deixavam aquilo ali para os pobres e necessitados. Então ela entra em Israel através da fome e comendo pelas beiradas. Se por acaso ao colher uma espiga ela caísse, eles não juntavam, para que o pobre viesse e a juntasse. Tudo isso é um mistério que está sendo desenrolado, que estava na mente de Deus e a mão dele ia conduzindo. Quantos podem dizer amém para isso? Um dia você vai entender que toda a sua vida, ela foi planejada por Deus. Você pode não entender agora, mas quando você chegar lá em cima e o livro for aberto, você verá a si mesmo em cada passo de sua vida. Porque quando uma pessoa é eleita por Deus, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, não importa a desgraça ou o fracasso ou o que acontece, aquilo só empurra o eleito para mais próximo de Deus. Para o que não é eleito, aquilo puxa para o abismo. Ele vai se degenerando, ele vai se tornando um mau caráter, ele vai se embriagando, ele vai se entorpecendo, ele vai prostituindo para chamá-lo a um abismo. Porque a profecia diz, um abismo chama outro abismo. Você nunca teria vontade de comer maçã se não houvesse maçã em algum lugar para você comer. Você nunca teria vontade de ser curado se não houvesse um curador. Você nunca teria vontade de ser salvo se não houvesse um salvador. Então há um fundo clamando, algo em nosso coração que puxa você para cima. O que é isso? Isso é Deus. Amém? Então vamos saltar um pouquinho. Então veja, quando Deus planejou a redenção, quando Deus planejou o seu plano para atingir a alma do eleito, Ele o fez pela palavra. O princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E quando essa palavra está em carne humana, fisicamente, em um homem, ela tem o poder para conhecer os mistérios do coração. No papel ela não consegue, ela não sabe qual é o seu nome, de onde você vem. Mas se Jesus estivesse aqui agora, em carne humana, ou William Branham aqui em carne humana, irmão, ele diria assim, eu tomo toda essa audiência debaixo do meu controle. E era melhor você se concentrar, porque ele captaria cada pensamento da sua vida. Quantos sabem que é verdade? Muitas pessoas, quando chegava a fila de oração, elas deixavam o auditório com medo que o Espírito de Deus pegasse ela no meio da audiência, porque ele iria revelar os mistérios do coração. Então, quando a palavra está feita carne, há dentro dela esse poder para trazer para fora a semente que está ali dentro. Porque quando a palavra está em carne humana, é quando ela é sol. E o que é o sol? A palavra falada. O que é a chuva? A palavra falada. O que são as árvores? A palavra falada. O que são os animais? A palavra falada. O que é você? Uma palavra que foi falada. Mas você e eu, nós estamos lutando todos os dias para conhecermos o mistério que envolve nossa vida. Por que somos quem somos? Por que nascemos em tal família? Por que temos esse tipo de temperamento? Estamos buscando essas respostas porque queremos encontrar o nosso lugar no corpo de Cristo. Amém? Vamos ler a Bíblia. Isso está em São João 1. Lembre-se que São João é a era da águia. João representa o 4º animal. Mateus, o leão. Marcos, o bezerro, que era o bezerro que era morto para o sacrifício e cura do enfermo. Lucas, o homem. E João, a águia voando. Então, quando o evangelho da águia voando estiver sendo manifestado, esse sinal seria dado a conhecer. Não no tempo de Mateus, não no tempo de Lucas, nem no tempo de Marcos, mas no tempo da águia voando. Porque essa seria a abertura dos mistérios da palavra. Olha a Bíblia. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos
e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. Então João, o profeta, introduz o ministério do Filho do Homem, anuncia o Cordeiro de Deus. Veja, e Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão, ou de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Então a palavra Messias e a palavra Cristo é a mesma coisa. Quando dizemos tal homem é ungido, é a mesma coisa que dizer tal homem é o Messias. Amém? E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: olha a Bíblia, aqui estava a palavra feita carne. Jesus nunca tinha visto esse homem, mas como é que ele sabia qual era o nome dele? Porque a palavra estava em carne humana. Porque a palavra de Deus é viva, e ela é capaz de discernir os pensamentos do coração, e ela está apta. Veja, então, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então veja, ali já estava ele manifestando esse sinal, não houve perguntas, a semente eleita foi atingida. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas. Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Essa é uma boa coisa, né? Sempre será uma boa coisa. Nós nunca termos uma fé de segunda mão. Vem e vê. Veja, Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conhecesses tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando debaixo da figueira. Então esse era o sinal messiânico, a capacidade de ter visões e conhecer os mistérios dos corações das pessoas. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira? Crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Bondoso Pai Celestial, não nos deixe estar acostumado com esse tipo de sobrenatural. O grande significado é a manifestação da palavra feita carne. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ali estava aquele que fez Natanael, ali estava aquele que criou Pedro, ali estava ele que tinha criado todas as coisas. E ele podia fazer o mesmo sinal daquele anjo que apareceu para Abraão. Ele podia fazer o mesmo sinal sentado de costas para a tenda e fazer o mesmo sinal. E a Bíblia fala que nós estamos supostos a ver o mesmo sinal aqui no tempo do fim. Porque assim como foi nos dias de Ló, assim também seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Então nós te bendizemos, porque essas coisas têm mexido com a nossa alma, essas coisas têm mudado o nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Hebreus 4:12, né? Então diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de prestar conta. Então esse é o princípio usado em São João capítulo 1, e vai ser o mesmo princípio de São João capítulo 4, onde nós temos aquele assunto da mulher que tinha 5 maridos e vivia com o 6º. Então Jesus Cristo
sabendo que ele tinha uma semente para trazer a vida, ele pediu aos apóstolos para irem à cidade comprar pão, porque a gente entende com isso que eles iriam atrapalhar o evangelismo, porque ela era uma samaritana, e ele então tinha que ficar sozinho com ela. Por isso é muito importante ter uma experiência pessoal e real com a palavra. Muito importante. E Deus sempre fará isso. Cada eleito terá uma experiência real com a verdade, porque esse é o novo nascimento, baseado na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. A Bruna fala que o novo nascimento é uma experiência real com Jesus Cristo, a palavra. Então não tem como nós sermos verdadeiros cristãos sem o novo nascimento, especialmente essa revelação para o dia que nós estamos vivendo. Eu não anotei, mas isso está aqui na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Uma outra ocasião, eu creio que domingo ou quinta-feira eu trago isso. Ele disse que esse é o novo nascimento, é o que traz o novo nascimento. Então em São João 4, vamos ver isso mais um pouquinho. Aqui está os 3 estágios do ministério de Jesus Cristo, o que a gente chama de 3 etapas ou 3 puxadas, que é a mesma coisa. Ele estava tentando atrair o eleito. Então ele começa de níveis mais baixos e vai aprofundando a níveis mais elevados, até chegar ao ponto de alcançar a semente que está naquele coração. Então essa mulher aqui na Bíblia, ela é para nós, pela graça de Deus, um tremendo consolo. Um tremendo consolo. Por isso que o justo da sua fé viverá. O justo da sua fé viverá. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Veja, ela conhecia a Escritura, ela sabia que Moisés viria, ela disse para Jesus, eu sei que o Messias vem e ele será um profeta. Ela buscava essa Escritura e certamente então ela ia na igreja, certamente ela tinha pais crentes, certamente ela conhecia, mas de alguma forma a sua vida se manchou pelo caminho, de alguma forma. Talvez na ilusão de encontrar o amor da sua vida, foi casando com uma pessoa, não deu certo, depois casou com a segunda, não deu certo, casou com a terceira, não deu certo, casou com a quarta, não deu certo, casou com a quinta, não deu certo, e estava agora vivendo com a sexta, e Jesus disse, também não é teu. Certamente ela tinha roubado algum marido de alguma mulher. Se não era dela, era de outra pessoa. Então, Jesus Cristo, nesse caso aqui, ela está representando a igreja para os dias de hoje. E eu creio que Deus fez isso para mostrar que ninguém será salvo pelas obras, e sim pela fé. Com isso eu não estou justificando o pecado, não creio nisso. Eu creio que quanto mais da luz Deus nos der, mais limpo nós seremos. Porque a Bíblia fala que o que é limpo será mais limpo, e o que é sujo será mais sujo. Isso é Bíblia, não tem como discutir isso. Porém, nós não podemos nos apoiar sobre a nossa vida pura. A virginécia não pode se apoiar na sua vida pura. Vou repetir, se tudo que requer é uma vida pura, então Deus terá que levar obrigatoriamente a virginécia no arrebatamento. Nem sinceridade Deus leva em conta. Nem sinceridade Deus leva em conta. Você pode dizer, mas como não, pastor? Não, porque Caim foi tão sincero quanto qualquer um de nós. Caim chegou diante de Deus com toda a sinceridade da sua alma, porque ele queria prestar um culto a Deus. Ele só não acertou. Ele não tinha luz de como fazer e o que fazer, porque ele não podia captar o mistério. A semente da serpente nunca captará a palavra, ela vai ter um entendimento intelectual. Veja que quando Jesus chegou em cena, ela encontrou a classe religiosa com o Velho Testamento tão bem interpretado, que não havia lugar na vida deles para entender a palavra feita carne, porque ela veio tão simples, tão humilde, que as pessoas não conseguiam captar, da maneira tão simples que ela veio, né? Então aquilo era algo que eles estavam tinham um Velho Testamento, diziam que Moisés era seu pai, que Abraão era seu pai e tudo mais, mas não conseguiam ver a palavra feita carne. Esse aqui é o problema. Então o meu ponto tem sido esse já há muito tempo, de que a verdadeira igreja está edificada sobre esta revelação, ou seja, da manifestação da palavra para o dia que nós estamos vivendo. Vamos ler essa história, muito conhecida, porém vamos tirar um pouquinho aqui, vamos dar uma espremidinha, né? Quem sabe sai alguma coisinha para nós nessa noite. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João,
ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era necessário passar por Samaria. Vamos lembrar que Samaria era onde vivia uma classe de gente que era considerado um povo imundo, uma classe imunda, porque o samaritano é a mistura do judeu com o gentil. E essa classe, para um judeu, era uma coisa imunda. Começando por aqui. Veja, ela nasceu, né, nesse povo, além de ter uma vida imoral, que privilégios que ela tinha então? Vê como que Deus opera a salvação? Como Deus coloca uma semente dentro da alma da pessoa, e o mundo não vai saber nada. Mas essa palavra estava lá dentro da alma dela. E Jesus foi lá para despertar essa semente. Vamos lembrar de um outro princípio. Vamos lembrar, se você quiser escrever isso na sua Bíblia, escreva. A palavra de Deus, ela só é sol, e o sol é a palavra falada para trazer a vida botânica para fora, né? Cai essa chuva abundante, o solo está úmido, o sol bate ali em cima e o capim cresce. Porque o poder do sol é para trazer a vida que está na semente. Então a palavra no papel, ela pode ser motivo de discussão, eu acho, mas eu não acho, eu concordo, mas eu não concordo, e vai. E cada um pode ter sua interpretação. Ou cada um pode não, cada um tem sua interpretação. Mas quando a palavra se faz carne, né? São João capítulo 1, e o verbo se fez carne. Então toda aquela Bíblia, ou toda essa Bíblia, página por página, detalhe por detalhe, tanto os símbolos, quanto a vida de José, a vida de Davi, cada pedaço que Abraão viveu, tudo isso se concentrou na pessoa de Jesus. E para ter vida eterna, tinha que olhar para aquele homem ali e comer da palavra feita carne. Porque as pessoas comiam da palavra no papel e não mudou nada. Os fariseus liam a Bíblia. Tinham Abraão como seu pai, conheciam os mandamentos e tudo mais. Mas por que isso não lhe deu vida eterna? Porque isso não é o princípio de Deus. O princípio de Deus é manifestar a palavra, e quando ela está manifestada, ela conhece os mistérios do coração, e quando ela atinge o eleito, a vida vem para fora. Não há outro processo. Vamos ler essa história. Isso eu não quero dar a impressão que eu estou tentando justificar o pecado ou legalizar coisas erradas. Não é isso. Só quero mostrar que isso somente isso não levará ninguém no arrebatamento. Se fôssemos avaliar pela classe de pessoa, pela vida moral e honestidade e vida correta, não seríamos nós os que creríamos nessa mensagem. Muitos de nós vieram com 2 casamentos, 3 casamentos, filhos fora do casamento, problemas de todas as ordens. Mas onde é que está a graça? Deus nos elegeu. E Ele coloca dentro da sua alma uma palavra. E essa sementinha é que quando o sol bate ali, é essa luz que vem para fora. Nós vamos encontrar aqui que a mulher disse assim: Senhor, eu sei que o Messias virá e ele será um profeta. Esta palavra foi pregada por Moisés há muitos anos atrás, e essa palavra era a semente que estava na alma dela, e ela não podia se apartar dessa sementinha. Olhe para a sua vida. Antes de você conhecer essa mensagem, você já tinha algo dentro da sua alma, certas coisas colocadas lá por Deus, e quando você criou na mensagem, aquilo não mudou, você apenas entendeu aquilo, e aquilo já estava na sua alma. Quem colocou aquilo? O próprio Deus. Você sempre quis saber o que era um profeta, o que era a nuvem, alguma coisa assim, estava lá. Mas aquilo estava dormindo. E um dia a névoa é dissipada e a luz bate e a semente vem para fora. Eu acho isso extraordinário, amados. É um plano tão perfeito. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, o que Jacó tinha dado a seu filho José. Então veja, estava ali a fonte de Jacó. Começa por aqui.
fonte na Bíblia sempre representará a palavra. Nós somos encontrados por Deus pela fome que temos da Bíblia. Fonte é a palavra. Você gosta de ler, você tem dúvidas, tem perguntas, você lê ela. Ela estava ali, justamente junto à fonte, e ali ele pôde encontrá-la. Talvez você pense, mas que significado tem isso? Muito, meu irmão. Muito significado. Pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase a hora sexta, o dia já estava declinando. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Então veja, a hora sexta era quase meio-dia, era quando o sol estava bem quente, era quando o sol ia começar a declinar. Ela veio naquela hora, porque as virgens só vinham de manhã cedo quando o sol estava fresco. As virgens, as mulheres casadas, as donzelas, mas as prostitutas e as mulheres de má fama, porque elas eram discriminadas, elas eram mal faladas, elas eram rejeitadas, elas vinham numa hora onde praticamente estava vazia a fonte. Agora pensa, como é que os dois vão se cruzar? Quem predestinou a hora, o minuto e o segundo? Se todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quem cronometrou a hora em que ele chega na fonte e ela chega? Quem cronometrou isso? Quando você entende isso, você pode descansar em Deus. E tudo na sua vida é cronometrado por Deus, e as coisas só acontecerão se Deus pensou e Ele falou. O que Ele não pensou e Ele não falou é tudo coisa humana, e nós vamos quebrar a cara até aprender. Vamos quebrar a cara, desculpa a expressão, né? Vamos nadar, até bater com a cara na parede. Não era Deus. Deus vai ter que te treinar até que você aprenda a ouvir a voz dele. Olha Samuel, um tipo do profeta verdadeiro. Samuel era uma criança, talvez com 12 anos, e ele não era treinado ainda para ouvir a voz de Deus. E ele ouviu uma voz no seu quarto lá, Samuel, ele se levantou, foi no quarto de Eli, o senhor me chamou? Estou aqui. Aí ele disse, não te chamei, vai dormir. Deus chamou pela segunda vez, ele foi de volta lá, o senhor me chamou. Veja, ele estava sendo treinado por Deus para ouvir a voz de Deus. E nós também somos treinados por Deus através de nossa jornada para ouvir a voz de Deus. E ela é mansa e suave. E quando ela vem, nós nunca nos sentiremos grandes pessoas. Pelo contrário, nós nos sentiremos pecadores. Porque qualquer pessoa em sua presença sente que é um pecador. Então ela veio, né? Veja, estava ali a fonte de Jacó. Jesus pôs cansado no caminho, porque ele dormia pouco, comia mal, muita gente para orar, muito evangelismo, e não tinha nem onde reclinar sua cabeça. Assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Aqui começa o evangelismo. Quando a gente quer ser eficaz no evangelismo, a gente sempre tem que falar no ponto aonde a pessoa está. Ora, estava na fonte, buscando água, você não vai falar de uma matéria dos 7 trovões, ou da abertura dos trovões, ou da semente da serpente, ou da marca da besta. Ele foi no nível em que ela estava e começa a conversar com ela, no tema em que envolvia ela. A pessoa está capinando, fale de roça, fala de jardim, fala de máquina de cortar. Está lavando pão, fale de pão. Está lá mexendo com uma chave de mecânico, fala do carro, começa a falar dessas coisas, contagem regressiva. Jesus queria entrar em contato com o espírito dela e ele começa uma conversa. Agora veja, ele está vindo de um estágio bem superficial, e ele quer entrar em algo mais profundo, e ali está a palavra feita carne. E se ele é a palavra feita carne, ele tem que conhecer a vida dela desde antes da fundação do mundo. Veja. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana? Veja, começa por aqui. Ela sabia da discriminação, ela sabia que nenhum judeu falaria com o samaritano,
Mas Jesus está quebrando as tradições, quebrando o sistema de defesa, quebrando todas as coisas que podem gerar complexo. Ele era um quebrador de complexos, um quebrador do sistema de defesa. Ele estava indo, ele queria entrar em contato com ela, porque os judeus não se comunicam. Chega, nenhum judeu fala, não pegam na mão. Agora, como é que Deus vai encontrar dentro dessa vida uma semente eleita? Pensa um pouquinho. Veja como que às vezes a gente classifica uma pessoa porque ela vem do mundo e tem tantos problemas e drogas e tal, e a gente começa a classificar. Jesus Cristo não se importou em absoluto com a vida que ela tinha. Ele não se importou em absoluto com a condição dela. Ele queria tirar para fora a sementinha que estava lá dentro. E isso é importante. Quer você que é assim? Veja, Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ele começou a dar sede nela. Ele começou a trabalhar com ela para dar sede. Ele estava tratando com o estágio mais baixo de nossas necessidades, que são doenças e aflições. Ele sabia que aquela mulher, com 6 casamentos, não era feliz. Às vezes você olha uma prostituta na rua e dá até vontade de cuspir no chão, de tão imunda. Se você para pensar, aquela alma, ela vive torturada diariamente. Ela não é feliz, ela não tem felicidade, ela não conhece o que é felicidade, não conhece o que é dormir em paz, por causa da vida em que ela vive. Veja, disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Veja, ele estava tentando trabalhar com ela para tirar sua depressão, tirar seu complexo, acabar com a discriminação. Ele queria incluí-la, ele queria valorizá-la, e ele começa a trabalhar com a alma dela e vai despertando sede. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Em outras palavras, o Senhor também já bebeu da água que o Senhor quer me dar? Jamais conseguiremos evangelizar uma pessoa sem que nós mesmos tenhamos experimentado daquela água. Ela fez a pergunta certa: és tu maior do que eles? Jacó fez o poço, Jacó bebeu, deu para os seus filhos e deu para o seu gado. O que você tem te satisfaz? O que você tem fala com você? O que você tem te preenche? Sabe, quando a gente vai voar de avião, alguns aqui já viajaram, né? Então a aeromoça começa a dar instrução, né? Se porventura a cabine tiver que ser despressurizada, cairão máscaras de oxigênio do teto da cabine, puxe a sua máscara, posicione o elástico em volta de sua cabeça e depois então ajude quem está do seu lado. Quer dizer, se fosse uma mãe em desespero, falta oxigênio, ela entraria em pânico e cuidaria do seu bebê e morreria ela e o bebê, porque logo faltaria oxigênio. Mas a primeira instrução é: põe em você e depois tente ajudar alguém. Primeiro ajude você e depois tente ajudar alguém. Primeiro beba desse evangelho e depois dê para alguém beber. Primeiro seja um cristão e depois dê para alguém essa água. Essa que é a verdade da Bíblia, amém? Agora vamos lembrar isso, né? Mulher samaritana, discriminada, uma vida infeliz, triste, solitária. Estava ela e Jesus sozinho, não tinha companhia, ninguém por perto, nenhuma amiga, ninguém da família. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Aqui está a verdade, que o verdadeiro cristianismo não depende de coisas que vêm de fora. O verdadeiro cristianismo depende de algo que está por dentro. Sabe, na Bíblia, no passado, eles não tinham água canalizada como temos hoje, então eles pegavam água do telhado
e botavam uns canos e dirigiam aquilo para uma cisterna. E armazenavam aquela água e ficavam bebendo dela por uma boa temporada. E com o tempo aquilo criava limo, ali aparecia barata, lagarta e tudo mais, e vivia naquele ambiente úmido ali porque era muito quente. É isso que tem tornado as denominações, vivendo de uma água que já caiu há muito tempo. O verdadeiro cristianismo é um poço artesiano que jorra de dentro para fora. O verdadeiro cristão tem uma motivação interna. A água que essa palavra dá para nós, ela vem de dentro para fora. Porque senão, está ruim quando chove, está ruim quando dá sol, está ruim porque não tem emprego, está ruim porque isso, está ruim porque... Está sempre dependendo de uma coisa externa. Mas o verdadeiro cristão, ele depende daquilo que está dentro da alma dele, aquilo jorra de dentro para fora. Amém, amados? Que Deus possa nos ajudar. Veja, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Agora veja, ele vai passar de um estágio para outro agora. Ali está ele, tratando de doenças e aflições, da vida natural, do homem de fora, da falta de alegria, da falta de motivação. E ele vai agora mais profundo agora, segunda parte. Disse-lhe Jesus: vá, chame o teu marido e vem cá. Agora, capta isso. Ali estava a palavra feita carne. E veja que a palavra feita carne vai tocar exatamente na semente pelo dom do Messias. Isso é a mesma coisa que tem mexido com as nossas almas. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido. Agora veja, ele está revelando o sinal do Messias. Porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. E isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Ela captou o dom. Ela captou porque Moisés tinha dito: Deus levantará um profeta como eu. E ali estava um profeta capaz de conhecer os mistérios do coração. Isso é o que afeta o eleito nesse dia. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então esse negócio de culto em montanha é mais velho que o Evangelho. Vamos para uma montanha, irmão, vamos lá orar até de madrugada. Isso é mais velho que o Evangelho. Já havia gente lá atrás que fazia esse culto nas montanhas, ficava lá orando e orando. Jesus diz assim: olha, vós adorais o que não sabeis. Pode uma pessoa adorar uma coisa que não sabe? Pode. Uma pessoa pode estar saltando e pulando e gritando e adorando o que não sabe. Veja, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então veja, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então isso mostra que a verdadeira adoração para a hora final, a adoração verdadeira estaria baseada na palavra vivificada, espírito e verdade. Veja, Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Então, ela sabia pelo que procurar, por isso ela encontrou. Porque ninguém pode encontrar o que não busca. E ninguém pode encontrar o que não sabe que está procurando. Ela sabia que o dom do Messias seria o dom de um profeta. Veja, quando ele vier, nos anunciará tudo. Aí agora vem um estágio mais profundo agora. Eu estou fazendo essa leitura porque eu quero entrar na mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado. Não é Jesus que é o mistério de Deus revelado, é Cristo que é o mistério de Deus revelado. Porque o Cristo é o Messias. E esse mistério seria revelado no tempo do fim para a semente eleita. E o que mudou ela? Vamos ler a Bíblia. Ela não entrou dentro de um curso para fazer um método de treinamento e aulas e tudo mais. Olha a Bíblia, quando ela capta o mistério. Por isso que o novo nascimento é a revelação pessoal de Jesus Cristo a cada um de nós. Se não for assim, teremos uma fé de segunda mão. E se é uma fé de segunda mão, nós nunca estaremos satisfeitos, estaremos sempre agitados como uma cana pelo vento,
e o ventre nunca vai fechar. Mas alguém que concebeu a palavra, o ventre fecha e não é mais uma pessoa agitada. Olha a Bíblia. Jesus disse-lhe, eu o sou. Então foi uma revelação pessoal. Ele não está numa campanha, milhares de pessoas, era somente ele e ela. Por isso, cada um de nós tem que ter uma experiência pessoal com esse livro, você e ele, para que ele possa te abrir o entendimento. Você vai ver, não, essa mensagem é verdadeira, esse é o ministério do Filho do Homem, eu não tenho dúvidas. A partir daquela hora, olha a Bíblia, veja, você imagina, uma mulher discriminada, ia buscar água mais ou menos às 11 horas, uma samaritana vivendo uma vida conjugal toda destroçada. Nós não temos aqui dentro ninguém com mais de 5 casamentos. Mas e se tivesse? Às vezes acontece um probleminha desse tamanho e a igreja inteira balança. E já tem gente que é embora da igreja, já culpa o pastor. São 5 vezes que ela trocou de marido. Estava vivendo com o 6º. E agora? Eu duvido que alguém sentaria perto dela no banco. Eu duvido que alguém queria ser visto com ela na porta da igreja batendo foto. Você não pode dar muita moral para ela. Você não pode chegar muito perto dela. Porque sabe como é que é, né? Ela tem que merecer um castigo. E se for essa pessoa que tem a sementinha ali dentro? Mas eu não. Eu não? Se Deus tirar a sua mão de misericórdia, eu faço pior, disse o profeta. Nós só temos a mão de misericórdia que nos guarda. E se não fosse a mão de misericórdia, meu filho, eu vou te dizer bem a verdade. Olha, dá um probleminha qualquer e pronto, a igreja inteira se transtorna e olha, não senta do lado dela, deixa ela mais para trás, nem devia nem vir na igreja. Mas onde é que estava a semente eleita? No fariseu que tinha uma vida correta ou nela? Quem sabia mais? Ela ou o fariseu que chamou Jesus de demônio? Quem sabia mais? Ela? Ou a classe religiosa que chamou Jesus de Beelzebu? Que dizia que Moisés era pai deles, e que Abraão era pai deles, e que nós não nascemos em prostituição. Você é um filho bastardo, sua mãe apareceu grávida antes do casamento. Você não quer ensinar para nós? Onde é que você acha que você é? Disseram muitas vezes isso para Jesus. Ele chegou a dizer assim, olha, um profeta não tem honra na sua própria pátria. Os próprios irmãos dele não criam nele. Você sabia que nenhum irmão de Jesus se aconselhava com Jesus? Os irmãos de Jesus não se aconselhavam com ele, porque diz a Bíblia, nem seus irmãos criam nele. Porque você só se aconselha com quem você acredita. Se você não acredita, você nem dá bola. A Bíblia disse, nem os irmãos de Jesus acreditavam nele. Dali vem o ditado, um profeta não tem honra em sua própria casa. Vê o quadro, quantos podem ver o quadro? Eu estou tentando mostrar para você que a semente eleita, ela é predestinada. Não tem nada a ver com sua condição social. Ela pode ser um lixo, mas se ela tem uma semente, o sol brilhará e ela virá para fora. E haverá grandes surpresas. Eu espero que você não se ofenda comigo, tá? Porque às vezes eu falo uma coisa, parece que é meio duro. Mas as duas sementes seriam tão parecidas que enganariam, se possível, até o eleito. Eu pergunto para você, a Assembleia de Deus nos engana? Engana? A Igreja Católica engana? Testemunho de Jeová engana? Quem que é parecido então? Quem que está tão parecido? É quem está com a mensagem na mão, que está muito parecido, muito santo e tal, e está no patamar da Virgem Prudente, da Virgem Nécia, limpo. Ele pode tocar trombeta. Eu não sou como esse publicano aí, olha, vou te falar bem a verdade, eu não sou como ele. Minha vida é limpa. Eu espero que a gente suba a um nível de fé capaz de dar atenção para essas coisas e olhar para as pessoas, não segundo a casca
mas além do véu. De ouvir um homem e uma mulher e dar atenção para o nível de luz que ele tem. Porque pode estar certo. Deus vai tratar com esse indivíduo, com essa irmã, e vai colocá-la no lugar certo. Amém? Amém, amados? Eu espero que você goste disso. Vamos ler um pouquinho mais. Jesus disse, eu sou, eu que falo contigo. Agora capta isso. Olha bem, faça uma cena, tá? É como prega o Ezequiel. O Ezequiel gosta de trabalhar com isso e ele é mestre nisso. As pessoas todas dizem que aceitam Jesus e tal, e querem ser crentes e querem ir para a igreja. Aí ele mostra o Jesus de 2000 anos atrás. Aí ele começa a mostrar para eles aquele Jesus lá, filho de Maria, nasceu fora do casamento, um homem humilde, um homem simples, rejeitado pela religião do seu dia, chamado de Beelzebu, um de quem os homens viravam o rosto, não era muito famoso. E aqui estava ela, escuta, ela conseguiu fazer uma leitura daquele homem. Ela não tinha uma Bíblia na mão, ela não estava numa campanha de cura divina, ela não viu Jesus curar os enfermos, mas ela fez uma leitura, que aquele homem na frente dela era o prometido, era o desejado, era o Emanuel, era o Deus conosco, era o Deus forte, era aquele homem do qual falou a Bíblia em Gênesis 3,15, a semente da mulher, tu és o Messias. É aqui que está o ponto, porque as pessoas leem a Bíblia 70 vezes, e elas guardam a sua lei, elas conhecem os seus mandamentos, elas têm a parte da sabedoria, elas conhecem as histórias, mas quando você aponta para ela a Escritura, para a hora que ela está vivendo, ela sabe o que Deus fez no passado, e sabe o que Deus fará no futuro, mas não sabe nada do que Deus está fazendo na hora que nós estamos vivendo. A mulher do poço estava olhando para a palavra em forma de um homem. E aquele homem era o mesmo Logos de Gênesis, era o mesmo eu sou, porque ele diz para ela, eu o sou. E ela olhou para ele e creu. Ali estava o que mudou a vida dela. Quantos creem que é verdade? Olha, fará bem para você. Veja, vamos ler de novo, né? Eu só vou terminar com isso aqui, já está na hora. Eu queria fazer isso como base para entrar em Cristo, é o mistério de Deus revelado. Veja, vem, eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se que estivesse falando com uma mulher. Pronto. Aqui estava a classe de judeu que acharam uma coisa estranha o seu líder estar falando com uma mulher no poço. Olha o nível de preconceito, nível de entendimento. Todavia ninguém lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, deu ela testemunho? Agora vamos endireitar uma coisa aqui, tá? Vamos só endireitar. Só para endireitar. Na mensagem às 10 virgens, o profeta fala a respeito de mulheres pregando o evangelho. Só para endireitar isso, eu vejo isso de uma maneira bem simples, tá? Bem simples. Cada um pode julgar sozinho. Ela não foi para a cidade falar com mulheres. Ela foi dar testemunho a homens.
Porque criou-se uma visão de que mulher não pode falar nada com ninguém. Completamente fora da Bíblia. O que ela não pode é subir numa plataforma e pregar o Evangelho como um pregador. Ela não pode nem exercer autoridade sobre o seu marido, ela não pode nem ensinar seu marido. Mas a Bíblia não pode ser quebrada. Nenhum osso seria quebrado. Eu tenho certeza que ela deu testemunho àqueles homens, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ela. Ela chamou o povo para crer no ministério profético que ela tinha acabado de conhecer. Ela chamou o povo, vem. Eu acabei de conhecer um homem que nunca vi na minha vida, mas ele me disse tudo que eu sou, tudo que eu fiz, esse homem é o Messias. Eu pergunto a você, tem algum pecado nisso aqui? Tem algum pecado você falar da mensagem do profeta? Dar uma literatura? Convidar uma pessoa para vir na igreja? Que pecado tem isso? Agora, se senta para ensinar, para pregar, e para ficar pegando Bíblia e abrindo Bíblia, aí já está fora de posição. Nem mesmo em casa a mulher pode fazer isso. Ficar ensinando seu marido. Ela deve ouvir, quieta, mansa, em submissão. Mas muitas vezes eles podem conversar sobre o que leram na mensagem. Muitas vezes podem conversar e ter um diálogo e serem abençoados. Agora veja. Para terminar, né? E esse é o problema hoje. A Virgem Nécia ficou tempo suficiente para obter parte da palavra, mas não toda a palavra. A igreja enganada fica tempo suficiente para obter parte da palavra, mas não toda a palavra. E eles foram sinceros e honestos quanto a isso. Eva foi enganada. A Bíblia diz, ela foi enganada. Adão não foi enganado. Adão sabia exatamente o que ele estava fazendo errado, mas sua esposa fazendo as coisas que estava fazendo, persuadindo-o a participar do proibido. Bem, ele era um homem, e isso era assim para ele. Vocês entendem? Ele sabia que estava fazendo errado, mas Eva pensou que ele estava fazendo certo. Oh, não vem vocês? É por isso que Paulo disse que uma mulher jamais deveria pregar o Evangelho. Ela foi aquela que foi enganada. Não permito que a mulher ensine, nem usurpe qualquer autoridade, mas que esteja em silêncio. Porque Adão foi formado primeiro e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher foi enganada. Ela caiu em transgressão. Disse, não obstante, agora ela não está perdida. Será salva, dando à luz filhos, se ela tiver um marido, e assim por diante. Ela continua, fé e sobriedade e com toda a santidade, e ela será salva. Mas nunca permite que ela ensine ou usurpe autoridade. Vem? Paulo disse, não façam isso. Disse, agora, eu penso que eu tenho a mente do Senhor. E elas disseram, bem, os profetas lá profetizaram e nos disseram que devemos pregar. Ele disse, porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser espiritual ou profeta, que ele reconheça que o que eu digo são os mandamentos do Senhor. Bem, isto é certo. E ele sabia do que estava falando, mas disse, se ele é ignorante, apenas deixe-o ser ignorante. Isto é tudo. Ele não vai escutar isso, bem, apenas deixe-o seguir em frente. E ele está indo diretamente para o precipício, bem, mas apenas vá adiante. Mas ali, aqueles dois espíritos, veja a razão, como eles têm mulheres nas forças policiais, nas ruas, isso é uma desgraça para a bandeira americana, colocar as mães lá na rua e dezenas de milhares de homens sem emprego. Bem, esta é uma nação de mulher, é um lugar da mulher, uma mulher assumirá o controle, é uma adoração à mulher, e aquele espírito dogmático, católico, adorando a mulher como uma deusa, está bem estabelecido. E você não vê a situação? Não há nada mais dócil que Deus poderia dar a um homem do que uma esposa, uma verdadeira esposa. Mas quando ela se torna qualquer coisa além disso, ela está fora. Isso está exatamente correto. Deus nunca pretendeu que as mulheres trabalhassem em nenhum desses lugares e fizessem coisas como essas. Essas mulheres, elas devem ter filhos e criar seus filhos. Elas são todas pequenas pregadoras, cada uma delas
mas elas têm seu próprio sacerdócio em casa com seus filhos, criando seus filhos. Amém. Inclusive, a mãe de John Wesley orava 3 horas por dia, buscava água lá embaixo na fonte, não tinha um fogão a gás, tinha que ter lenha para fazer fogo. Mas mesmo assim, ela teve 13 filhos e orava 3 horas por dia. Não é sem razão? 17 crianças. Não é à toa que um deles foi John Wesley e o outro foi seu irmão Carlos Wesley, que também foi um servo de Deus. Amém? Vivemos numa era desgraçada, desgraçada quer dizer caída da graça, né? Miserável, cega, desgraçada, porque nós deveríamos ter muito mais tempo para Deus e nós temos menos tempo. Deveríamos ter mais tempo, porque tudo é muito fácil, né? Hoje você não tem mais que lavar fralda, hoje você não tem mais que cortar lenha, não tem que acender mais um lampião, mas temos menos tempo. Menos tempo, menos tempo, menos tempo, menos tempo, menos tempo. Essa é a razão, né, que as coisas estão como estão. Muito bem, amados. Então vamos conservar isso no coração, porque só salientar esse ponto. Eu posso ler isso na mensagem dos selos, onde o Urbana fala que o que atinge o eleito é essa revelação do ministério do Filho do Homem nos dias em que nós estamos vivendo. Por isso, todo final de mensagem, por muitos anos, quando o Urbana parava de pregar, a gente parava de ler a mensagem e ia para uma próxima. Até que Deus nos mostrou que era justamente na fila de oração foi onde o ministério do Filho do Homem foi revelado em carne humana na pessoa de William Branham. O mesmo dom que Jesus exerceu, o mesmo dom que Abraão exerceu, esse mesmo dom desceu à terra outra vez para atingir a semente eleita. Amém, amados? Então nós vamos pregar um pouquinho sobre Cristo e o mistério de Deus revelado. Se quiser ler essa mensagem, ela é profunda, dentro do assunto do casamento, dentro do assunto da gravidez da igreja, dentro do assunto da fecundação. Eu quero entrar em São João 6, domingo, se Deus me ajudar, para mostrar o que Jesus disse, que a única forma de ter vida eterna era comer a palavra feita carne. Não tem outra maneira. Jesus disse: quem come a minha carne, esse tem vida eterna. E comer a carne não significa que aquela mentira que disseram, né? Que os discípulos vieram de noite, pegaram o corpo de Jesus e comeram o corpo. Não diz isso. Comer a carne significa comer a palavra que estava em carne humana. Veja, a mulher do poço não tinha uma Bíblia para ler, mas ela se alimentou da palavra que estava na frente dela. E quando ela se alimentou, sua vida foi mudada. A única maneira que a igreja alcançará fé para o rapto é captando o mistério para a hora que ela está vivendo. E que Deus nos ajude. Vamos nos pôr de pé, amados. Eu peço que orem por nós, para que Deus nos ajude e nos dê o entendimento da palavra. Amém? Senhor nosso Deus, obrigado por essa meditação. Não é nova para muitos de nós, mas sempre há gente nova na igreja, e a gente tem que recapitular, tem que voltar um pouquinho lá atrás, para alinhar tudo, Senhor. E aqui estava então um tema muito importante, a palavra feita carne, na pessoa de Jesus. O homem Jesus era a Bíblia feita carne, era o Logos de Gênesis. João disse: no princípio era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Veja, tudo foi feito por ele e para ele, e ali estava ele, na frente de uma pecadora, uma vida imunda, imoral, discriminada, mas lá na alma dela havia uma semente. Ela sabia que o Messias viria e que o Messias seria um profeta, e Jesus foi lá para dissipar as trevas e brilhar naquela semente e trazer para fora aquela vida eleita. Hoje ela está na eternidade, enquanto que o sacerdote que chamou Jesus de demônio, tudo escureceu para ele e ele foi para o inferno. Oh meu Deus, abre o nosso entendimento, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Alguém me deu uma contribuição que eu até esqueci de falar, só para ajudar a meditar, né? Faz muito bom meditar sobre isso. Não me lembro quem foi de vocês, mas alguém me falou comigo no domingo, achei muito importante aquilo.
alguém que pode ser classificado como virgem nessa na Bíblia era o jovem rico. Ele tinha um clamor pela vida eterna, porque ele foi até Jesus. E ninguém faz aquela pergunta se não há um fundo clamando por um fundo. E eu vou além, baseado no que diz o profeta. Deus não chama o homem ao juízo sem primeiro advertir. Jesus perguntou: você conhece os mandamentos? Desde a minha infância eu guardo eles. Disse o profeta que ele tinha ajudado a construir sinagogas. Era um rapaz muito bem visto, muito bem relacionado, tinha uma vida correta, porém não foi suficiente para olhar para aquele homem que estava na frente dele e ver que ali estava a palavra feita carne. Porque, veja, porque há muitas pregações hoje que dizem assim: mas tem que ter vida vivida. Claro que tem que ter, mas não é que vem pela vida moral, é que vem pela revelação da palavra. Quando você capta o mistério, aquilo traz a vida. E é o que nós estamos atrás. Queremos esse tipo de poder, esse tipo de vida nas nossas vidas. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Dê um abraço no seu irmão. Diga que você ama ele. E depois vem no altar orar. Dá um abraço. Isso. Abraça lá o Jorge, o Cacá. Dá um abraço aí. Abraça ali atrás. Dá. Abraça eles ali. Abraça a Norminha. Dá um abraço lá. Vai, dá um abraço e vem orar. Não vai embora sem orar.